Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite a todos meus irmãos, a Shalom do Senhor estejam com todos, principalmente aos irmãos também que estarão nos acompanhando aqui, esta gravação no YouTube, que a sua vida de alguma forma seja transformada pela presença do Senhor e que essa palavra venha gerar um fruto no seu coração, venha transformar o seu coração, venha impulsionar o seu desejo em conhecer mais das Escrituras. Se você tiver esse interesse em conhecer mais, eu te convido a vir participar ao vivo conosco, aqui na plataforma Zoom. Entre em contato conosco, nós vamos te passar o link dessa reunião e você vai acompanhar ao vivo. Principalmente depois que finaliza a gravação, nós continuamos com um bate-papo, falando acerca daquilo que foi ministrado. Amém? Glória a Deus. Desde já que Deus abençoe grandemente a sua vida com o conhecimento da palavra. Amém, meus irmãos? Hoje, então, quero falar aqui de um assunto que ele acaba, às vezes, nos pegando. Um dia sim, um dia não, às vezes. Nem sempre nós estamos com aquele gás, com a corda toda, para adorar o Senhor, para servir o Senhor, até mesmo para obedecer e para fazer a vontade do Senhor. Tem dias que nós nos pegamos assim, um tanto quanto desanimados, em simplesmente orar, ou buscar o Senhor, ou ler as Escrituras, desanimado em relação às coisas da fé. Nessas caminhadas, às vezes a gente acaba dando essa desanimada. O importante é que nós nunca paremos de caminhar com Cristo, que a gente nunca venha abandonar aquilo que com muito custo foi nos dado, que foi através da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós temos essa graça de poder conhecer das Escrituras e do plano de Deus. Então, isso já é um motivo para que, quando nós estivermos nesse dia de desânimo, no dia mau, no dia que às vezes não nos favorece, que a gente se pegue a essa esperança, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso venha a ser o nosso ânimo para continuar a caminhada, né? Quando nós lemos na Bíblia, nós vamos ver que muitas vezes os próprios homens da Bíblia não tinham ânimo, mas por amor ao Senhor, por obediência, eles prosseguiam nessa caminhada com o Senhor. E eu quero trazer aqui alguns textos que é bom nós anotarmos, e naquele dia do desânimo, a gente lê esses textos, e que, através do conhecimento, da sabedoria que há por detrás desses textos, que o nosso ânimo seja recuperado e que nós consigamos avançar na nossa caminhada. Primeiro texto que quero compartilhar com os irmãos, está lá na segunda carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 6. Ele vai dizer assim: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E aqui eu quero chamar atenção para isso, que o Senhor diz que isso que nós recebemos, ele nos diz aqui, temos este tesouro. Então, irmãos, isso que nós recebemos da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, é um tesouro. Vê o quão precioso é. E ele diz assim, vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então veja que aqui esse texto ele já nos traz uma série de fatos, e fatores que podem nos ocorrer durante a caminhada. Algumas versões até vai estar falando aqui, que nós podemos estar desanimados. Nós poderemos estar várias coisas menos desanimados. Algumas versões vai estar dizendo. Mas o que eu chamo a atenção é que, às vezes, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, começamos nessa caminhada,
né? A gente, no início, né, da glória, nós nos alegramos, e daqui a um pouco, conforme vai vindo algumas lutas, né, conforme vai passando o tempo, parece que a coisa vai esfriando, e parece que vai vindo o cansaço, e a gente já não glorifica o Senhor da mesma forma, e parece que com o passar do tempo nós vamos nos abatendo, vamos nos desanimando, né? Parece que a caminhada vai ficando pesada, mas aqui o Senhor ele nos alerta que mesmo que nós nos sintamos dessa forma, que a gente não desanime, que a gente não vai estar destruído, nós podemos estar abatido, mas não destruído. Podemos estar perplexos, mas não desamparados. Ou seja, o que ele está dizendo assim? Tudo que você for passar, não te preocupe, eu estarei contigo. Em resumo, é isso que ele está dizendo. Então, em tempo de desânimo, né, quando eu preciso ler as escrituras, mas eu não estou com vontade, nós temos que entender que o Senhor está conosco e que ele pagou um alto preço para que eu agora pudesse ter acesso às escrituras. Eu creio que só isso já seria o suficiente para nos animar. Mas se não for, que esses textos possam nos ajudar. Na mesma carta, só que no capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação, pela consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. O que nesse início ele está falando aqui? Nesse tempo de desânimo, e eu creio que muitas vezes esses períodos, né, que nos sobrevêm, de nós estarmos desanimados, isso nós temos que observar uma coisa. Aqui nesse texto ele diz muito claramente aqui, que ele diz que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. O versículo 4. E nesse versículo 4 ele me chama atenção para algo que agora já não tem mais só a ver comigo. Não tem mais só a ver comigo. Ele está dizendo assim, o consolo que você recebeu de Deus, que você compartilhe com aquele que está passando tribulação, para que ele também seja consolado. Ou seja, quando você estiver desanimado, entenda que você precisa se animar, porque tem muitos ao seu redor que também estão desanimados e você precisa compartilhar desse ânimo, dessa boa vontade. Então, não tem somente a ver conosco, por isso que a nossa busca, o nosso esforço em buscar o Senhor não tem somente a ver conosco. E claro, irmãos, que eu vejo que sim, isso é uma luta espiritual. O desânimo que é gerado em nós, a falta às vezes de vontade de buscar o Senhor, isso não tem a ver somente conosco, para nos parar. Não tem somente a ver conosco. Mas esse desânimo, né, me atingindo e eu parando de buscar, parando de ler, vai fazer com que talvez o irmão que esteja do meu lado, que está desanimado também, com que eu não ajude ele a se animar através das escrituras, ou buscar o Senhor, ou até mesmo às vezes não chegar a consolar o meu irmão através do Espírito Santo ou de uma palavra de sabedoria. Então ver que às vezes aquilo que está me atingindo pode não ter a ver somente comigo. Pode ser para que, além de mim, outras pessoas também não prevaleçam nessa caminhada. Então, isso também deveria já ser um grande motivo para eu não deixar me abater. E para mesmo no dia que eu estiver desanimado, eu vou dizer assim, cara, eu não estou com vontade de ler as escrituras, mas eu vou ler. Por quê? Porque talvez tenha algum irmão hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, que vai precisar disso que eu estou lendo. E com isso que eu estou lendo, ele será consolado. Com isso que eu estou lendo, ele vai ser animado nessa caminhada. E eu tenho certeza que a partir disso, quando nós começarmos a olhar que tem algo a mais e muito mais à nossa volta do que só nós mesmos, nós vamos fazer aquilo que o Senhor deseja de nós, com ânimo ou sem ânimo, consolado ou não consolado. Nós vamos fazer
Nós vamos avançar. Versículo 5, ele vai dizer assim: porque com as aflições de Cristo transbordam para conosco. Assim também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados, e para a vossa consolação e salvação, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Esse versículo 6 aqui, novamente ele aponta para o próximo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação. Então é assim, irmãos, às vezes vai vir tribulação para você, né? Você vai passar às vezes um dia difícil, vai passar um dia e você vai ter que chegar em casa, vai dizer assim, eu tenho ainda que participar da reunião, eu ainda tenho que ler as escrituras. Mas o que que é, irmãos? Tudo isso que sobrevém, essas aflições, essas dificuldades em você buscar o Senhor, em você dar continuidade na caminhada, é justamente para que chegue ao próximo a consolação, a salvação, a bênção do Senhor. Irmãos, para nós, para eu e você sermos salvos, alguém padeceu. Alguém padeceu, alguém sofreu. E aí, como que eu vou, de repente, agora que é a minha vez, talvez, de sofrer um pouquinho, para que um outro seja alcançado, para que um outro seja consolado, eu vou dizer assim, não, eu estou desanimado, não estou com vontade. Já pensou, irmão, se Jesus Cristo fizesse a mesma forma? Dizer assim, eu não estou desanimado dessa caminhada. Pô, escolhi esses 12, ainda tem mais um que vai me trair. Aí um que diz aqui que vai estar comigo até a morte, chega na hora me nega. Não estou mais com vontade, perdi a vontade. Já pensou se Jesus Cristo fizesse assim? Nós não seríamos alcançados. Já pensou se os discípulos também, sabendo que iam morrer da forma com que morreram, não pregassem o evangelho? Já pensou se todos aqueles que escreveram as escrituras não escrevessem? Pensa quantos dos copistas, né, ou os escribas, aqueles que escreveram toda a escritura, pensa se eles pensassem assim, mas eu já estou ouvindo isso aí, tá bom, né? Estou cansado, já estou desanimado de estar escrevendo tudo isso aí. Mas são através disso de homens que perseveraram que hoje chegou as escrituras até nós, que chegou a salvação até nós. E que através de tudo isso, da perseverança desses homens, a consolação chegou, a salvação e o propósito também do Senhor chegou até nós. Então, que isso sirva de ânimo para nós naqueles dias em que nós não tivermos animados. E eu quero agora compartilhar um outro texto com vocês, que está lá em Êxodo, e aqui ele vai estar falando de uma história completa de como o Senhor ele entra com toda a provisão, com tudo que é necessário para que a gente faça a vontade dele. Tudo que nós precisamos, o Senhor nos fornece. A única coisa que o Senhor quer é que nós, de alguma forma, a gente persevere nessa caminhada, que a gente não fique desanimado. Porque, irmãos, com o desânimo, se nós nos ceder ao desânimo, pode ter certeza que o próximo passo é a desobediência. E aí vocês sabem que a desobediência ao Senhor é algo que nos complica, porque foi assim que o homem pecou, que o homem caiu. Porque o Senhor vai pedir para você fazer uma certa coisa, e você não vai obedecer ao Senhor porque você não está animado para fazer aquilo, ou você está cansado. Mas cabe nós, estando animados ou não, nós perseverar na obediência ao Senhor. Vamos ler lá em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 7. Nós vamos ver que o Senhor, ele chama, né, o seu servo na sarça. Se você ler aqui um pouquinho antes, no versículo 4, a partir do versículo 4, você vai ver que o Senhor chama Moisés na sarça. E nós vamos seguir ali lendo, então, a partir
do versículo 7. E aí ele vai dizer assim, do versículo 7 até o 15. E o Senhor disse, certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los. Olha só o que o Senhor diz. Eu desci para libertá-los. Quem ia libertar o povo era o Senhor, da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? Mas aqui parece que ele não compreendeu o que o Senhor tinha falado, porque o Senhor disse assim que que ele desceu e ele tiraria o povo. E tu vê que aqui agora Moisés começa a dar desculpa. Irmãos, quando nós estamos desanimados nessa caminhada, a gente inventa um monte de desculpa para não fazer aquilo que o Senhor deseja com que a gente faça. E aí ele segue aqui no versículo 12. E ele disse, certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. Outra coisa que é interessante, irmãos, nós observarmos, e nós temos que ter muito cuidado e atenção ao ouvir a Deus. Porque o Senhor disse assim, ó, eu desci para livrar, né, o povo dos egípcios, o meu povo, o Senhor falou, o meu povo. Só que se você observar o meu povo que ele está dizendo aqui, né, Moisés também fazia parte deste povo. Ou seja, Moisés, ele pertencia a Deus. Ele pertencia ao Senhor. Aqui o Senhor está chamando o Moisés, está enviando ele. Na verdade, o Senhor poderia dar uma ordem, já que Moisés pertence a ele. Mas vê como o Senhor ele nos trata de uma forma de pai e filho. Ao invés de mandar, ele quer que você participe. Não que o que Deus fala não seja uma ordem, mas ele entende que ele quer que nós entendamos que ele quer que nós nos tornemos participantes da obra dele, mesmo que ele faça tudo, mas que nós estejamos lá como representantes. Então, às vezes, né, o Senhor falou, Moisés aqui parece que não pegou isso, sabendo que ele também fazia parte do povo. Versículo 13 diz assim, e disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E ele disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, e este é o meu memorial para todas as gerações. Glória a Deus. Então, vê que aqui o Senhor dá instruções claras a Moisés de tudo o que ele tinha que fazer. E o interessante é que isso aqui às vezes passa desapercebido para nós, que às vezes o Senhor nos pede para fazer algo, nós só damos a desculpa para não fazer. Mas o Senhor, ele sempre nos envia para fazer algo e ele sempre vai dar tudo ponto a ponto, o que é para nós fazermos e o que falarmos, com quem falar, como falar. O Senhor, ele nos dá a instrução correta. Só que às vezes, por nós estarmos desanimados, nós não estamos atentos àquilo que o Senhor está fazendo. Ah, não,
não estou querendo buscar muito ao Senhor. Às vezes o Senhor enche ao nosso redor de sarça para ver se chama a nossa atenção de alguma forma, e nem assim, às vezes, nós damos atenção para aquilo que o Senhor está fazendo. Às vezes estamos mais preocupados com o nosso desânimo, com a nossa falta de vontade, do que a chamada do Senhor, aquilo que o Senhor está nos querendo fazer através de nós para alcançar o próximo. Porque veio aqui, toda essa questão com Moisés não tinha só a ver com ele, tinha a ver com toda a população, todo o povo de Deus. Não tinha a ver com ele. E ele ficou inventando desculpas. Então, irmãos, nós não podemos, porque não tem a ver somente conosco, né? Isso já seria um motivo de nós nos animar, nós poder servir ao próximo. E eu creio que foi para isso que o Senhor morreu e ressuscitou, né? Para nos dar essa salvação e nós podermos alcançar a outros que ainda não foram alcançados. Um pouquinho para frente, no capítulo 4, versículo 10, você vai ver aí novamente Moisés dando mais desculpa para o Senhor. Ele vai dizer assim: E disse Moisés ao Senhor: Ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. E o Senhor lhe disse: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não fiz eu, o Senhor? Portanto, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que dirás. E ele disse: Ó, meu Senhor, envia, rogo-te, pela tua mão aquele a quem enviarás. E olha no versículo 14, ele diz assim: E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E ele disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Sei que ele pode falar bem, e eis que ele está vindo para encontrar-te contigo. E vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu falarás a ele, e colocarás palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Irmãos, aqui, o que nós conseguimos ver nessa situação? Não tem desculpa, irmãos. Toda a desculpa que nós tentarmos dar para o Senhor vai arrumar uma saída. Se você disser assim, eu estou desanimado, o Senhor vai te dar um monte de palavra de ânimo, um monte de situações que pode te animar. O Senhor sempre vai ter algo para que você cumpra com o propósito. E nós não podemos deixar chegar nesse ponto, né? Como aqui aconteceu com Moisés, que se acendeu a ira do Senhor. E o Senhor, ele nos dá saída, ele nos dá palavra de ânimo, nos mostra situações para que a gente possa nos animar. Ele nos mostra irmãos que estão passando por muito mais dificuldades que nós, para que a gente pense assim: poxa, eu estava desanimado, mas eu vejo que tem irmãos que estão passando por um problema muito pior que o meu, e às vezes eu estou reclamando por tão pouco. O irmão que está lá no outro lado do país gostaria tanto de ter uma Bíblia, eu tenho 2, 3 em casa e eu não leio. Tem um irmão que talvez pode não, né, não ter a fala, pode ser mudo, gostaria tanto de orar, de falar, de declarar. Eu que tenho a fala não faço. Então veja que, irmãos, para nós não há desculpa. Nós não podemos dar desculpa para Deus. O Senhor sempre vai nos dar uma saída. No versículo 21, o Senhor vai falar algo que agora vai mudar um pouquinho da situação, que ele vai estar apontando aqui para o coração do faraó. Ele vai dizer assim: E disse o Senhor a Moisés: Quando tu voltares ao Egito, procure fazer diante do faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão. Mas eu vou endurecer o seu coração para que ele não deixe o povo ir. Aqui o Senhor está falando então de faraó. Irmãos, não vou me alongar aqui, mas eu quero deixar aqui outros textos que você vai observar no capítulo 7, no versículo 3, se você quiser anotar aí também. No capítulo 9, versículo 12. No capítulo 10, versículo 1.
cada vez que o Senhor vai falando em relação a uma praga, né, que o Senhor envia Moisés e o faraó não deixa o povo sair, o Senhor envia uma praga e o Senhor sempre vai estar falando, mas eu endureci o coração do faraó. Tá? Todos esses textos, tem mais textos, vai estar falando que o Senhor endureceu o coração de faraó. Tem outros textos também, está lá no mesmo Êxodo, capítulo 7, versículo 13, no versículo 22, no Êxodo 8, versículo 19, e também capítulo 9, versículo 7. Todos esses versículos que eu citei, ele vai estar falando que ou o Senhor endureceu o coração de Faraó, ou a Bíblia vai estar dizendo assim, ó, e o coração de Faraó ficou endurecido. O que nos aponta para isso? Irmãos, quando nós estudamos essa parte aqui de Êxodo, nós vemos que o Senhor deu várias alternativas para que o Faraó pudesse experimentar do favor de Deus, pouco a pouco. Só que a pouco o coração do faraó, né, um pouco cedia, você vai ver que um pouco cedia, daqui a pouco endurecia de novo. O que é esse endurecimento do coração? Nós sabemos que o Senhor ele reprova um coração duro, né, um coração altivo também. E às vezes, quando eu li esse texto aqui, eu pensava que era o Senhor que endurecia, no caso, o coração. Mas o sentido aqui não é que o Senhor ele coloca algo para que o coração do faraó fique endurecido. O sentido é que se o Senhor, assim como ele faz conosco, se o Senhor não amolecer o nosso coração, se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós não conhecemos a verdade. Se o Senhor não amolecer o nosso coração, a palavra de Deus não entra, a semente não frutifica. Ou seja, aqui o Senhor não precisou endurecer no sentido de o Senhor fazer algo para ficar duro o coração de Faraó. Aqui a única coisa que o Senhor precisou fazer, na verdade, foi não fazer nada. Por quê? O Senhor não fazendo nada, não amolecendo o coração de Faraó, o endurecimento do Faraó é no sentido de Faraó fez a sua própria vontade. E qual que era a vontade de Faraó? Era de não deixar o povo ir. Então, irmãos, perceba que quando você faz a sua própria vontade, observe se você já não está com o coração endurecido. Porque você, entre fazer a sua vontade e fazer a vontade de Deus, você prefere fazer a sua vontade. Quando o Senhor abre os nossos olhos, quando o Senhor amolece no seu coração, quando o Senhor revela as Escrituras no nosso coração, que Ele nos dá um coração de carne, um coração ensinável, veja que não importa mais a nossa vontade. O nosso desejo vai ser fazer o quê? Obedecer a Deus. Então, nós temos que cuidar com tudo isso, porque às vezes o desânimo é uma estratégia do inimigo, justamente para isso, para que faça a gente parar a caminhada, que a gente não obedece mais a Deus, a gente faz as nossas vontades. E fazendo as nossas vontades, nós vamos cada vez ficando com o coração mais duro, menos propenso a fazer aquilo que o Senhor espera de nós. E assim como com o faraó, você observa, o Senhor enviou uma praga, duas, três, quatro, e você vai ver que no final a intenção do Senhor era o quê? Matar o faraó. Era destruir com tudo aquilo e exercer um juízo sobre os deuses do Egito. Então, irmãos, você foi resgatado pelo Senhor. O Senhor aquebrantou seu coração, inseriu as palavras de vida eterna no seu coração. Não deixe com que isso se perca. Não faça a sua vontade. Não volte para o Egito. Não volte o caminho. Siga em frente, fazendo a vontade do Senhor, mesmo se você tenha ânimo ou não, porque isso não é somente sobre nós. É sobre um povo que são os nossos irmãos que ainda não foram alcançados. Mas você obedecendo a Deus, você vai alcançar todo esse povo. E nós estaremos com eles juntos na eternidade. E isso tem que ser o suficiente, irmãos, para que você todos os dias, com ânimo e com alegria, busque ao Senhor.
Amém? Glória a Deus. Era essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, para que o Senhor possa renovar o teu ânimo nesta noite, nesta semana, para que você continue buscando o Senhor, lendo as Escrituras, orando, intercedendo, não só pela sua casa, mas por aqueles que ainda não foram alcançados. Amém? Glória a Deus.